Não tem mesmo, e eu fico abismado com algumas sentenças e acórdãos que eu pego em que os desembargadores e os juízes não têm cultura jurídica, escrevem besteira, e eu, nos meus pareceres, não tenho que dizer. Isso aí está tudo errado, meu cara. O senhor errou palmarmente. Aliás, nem sei como o senhor está na carreira. E eu falo mesmo. A esta altura do campeonato, quase chegando nos 80 anos, eu acho que eu tenho o direito de falar isso, mas a situação está muito ruim, com os juízes, com a magistratura, do juiz substituto até lá em cima. Está ruim. E é tudo, não é? Toda a sociedade está assim. Os Não é só. advogados também. É, exatamente. Toda a sociedade está assim. Medicina, engenharia, está tudo assim. Conosco aqui o professor Zumar. Boa noite, professor Zumar, nosso diretor-presidente do DCC. Olá, boa noite a todos. Olá, professor Fachin. Eu não posso deixar de dar o primeiro boa noite a esta figura legendária, Silvio de Saulo Não. Rosa. Os meus alunos há décadas estão intoxicados positivamente com seus livros. Então, meus cumprimentos por tanta contribuição à ciência brasileira, tantos alunos nossos que até hoje usufruem Coloca todo mundo na todo tela. aquele manancial que está nos seus livros. Muito obrigado, Zumar. É uma honra estar aqui com vocês. Que honra, a honra é nossa. Professor Marcos Reis, também uma satisfação conhecê-lo, acho que é a primeira vez que nos vemos. Não, deixa no speaker. Professor Albenir também, já nos encontramos outras vezes, professora Parra, enfim, os que estão aqui nesta sala, mas o condutor dos trabalhos aí não sou eu vim aqui apenas dar uma boa noite, uma boa-vinda. Eu não sei se será o Rodolfo, o professor Albenir, como é que está organizado aí, a professora Rafaela, daí é com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado Por estar conosco, professor Fachin. É um prazer, viu? Uma honra para nós estar aqui no IDCC. Que bom, para nós também. Ainda não está ao vivo, não, né? Estamos no reservado, é isso? Vai Isso. começar agora, estou aguardando o Rodolfo, que vai ser nosso Tá bem. cerimonialista. Está bem, está bem. Vou pegar meu paletó ali, Veni. Peraí. Professor Sávio, está tudo bem com o senhor? Tem andado muito? Estamos bem, felizmente, tudo bem. Estamos bem nesses tempos difíceis, né? Tempos dificílimos, não é? Dificílimos. Mas haveremos de sobreviver. Pois é, estamos atravessando um momento histórico complicado. Bastante complicado, é verdade. Que é muito E direito é história, significativo, né? Direito é história. Ninguém consegue estudar direito sem estar sempre ao lado da história. É verdade, é verdade. E Rafaela, em tempos que tudo é raso, acho que é muito significativo nós estarmos lançando a terceira turma da pós-graduação em Direito Aplicado ao Agronegócio e podermos falar de forma mais aprofundada sobre o tema. As pessoas hoje só querem ver as coisas de forma rápida no Instagram, no Facebook, e aí, de repente, nós podemos fazer um curso de pós-graduação lato sensu é bem importante, muito significativo. Pessoal, vamos lá, podemos começar? Sim. Vamos lá. Muito boa noite a todos, aqueles que nos assistem de todo o Brasil. Eu acho que, antes de iniciar as considerações a respeito da mesa e da pós-graduação, eu passo a palavra ao nosso presidente, fundador também do IDCC, presidente e fundador do IDCC, professor Dr. Zumar Fachin, para que faça a abertura dessa noite e saúde a todos os presentes. está bem. Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Eu vou cumprimentar
professor Rodolfo Siciliato, professor Albenir Cherubini, professora Rafaela Parra, que coordenam a pós-graduação em Direito Aplicado ao Agronegócio. Quero saudar de modo muito especial, se o professor Marcos nos permitir, claro, irei saudá-lo também, mas de um modo muito especial, o nosso querido professor Salvo Venosa, dizer que é uma honra imensa, imensa recebê-lo em nosso instituto, que, aliás, de certo modo, tem existido para isso, para congregar grandes nomes, grandes expressões do direito brasileiro. Professor Marcos Reis, é também um prazer muito grande recebê-lo aqui e poder ouvi-lo nessa noite. Quero cumprimentar também a cada pessoa que está nos assistindo pelo YouTube, que participa aqui desta noite, e numa breve palavra dizer que esta noite e na sequência da semana das outras pós-graduações, esta noite marca o lançamento das pós-graduações do IDCC. Nós já realizamos, nas últimas 2 décadas, 52 cursos de pós-graduação. É desnecessário dizer que nenhuma instituição realiza, subsequentemente, tantos cursos de pós-graduação se não estiver comprometida com qualidade do ensino. Nós estamos lançando, portanto, a partir de hoje, as pós-graduações em Direito Constitucional Contemporâneo, Direito Aplicado ao Agronegócio, Direito Penal e Processo Penal, Direito Civil do Consumidor e Processo Civil, e também Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Nossa aula inaugural está marcada para dia 20 de março, com o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. E apenas para registrar, assim como outros juristas importantes, o ministro Luiz Roberto Barroso participa da vida do IDCC já há diversos anos, é inclusive membro honorário do IDCC. Então, professor Rodolfo, professor Albenir, professora Rafaela, eu devolvo a palavra a vocês, desejando a todos aí um ótimo evento, e eu estarei aqui também acompanhando e participando desta noite. Professor Marco Fachin, muito obrigado por suas ponderações, por sua fala, e para nós é uma grande satisfação poder fazer parte do Instituto e coordenar aqui de maneira tripla essa pós-graduação, que é uma pós-graduação que me permita, Marcos, quando você se deparou com o corpo docente da primeira turma, e você me mandou um áudio, não sei se recorda disso, falou assim: Rodolfo, olha, essa pós-graduação é a melhor do Brasil, hein? E eu fiquei tão feliz com aquilo, porque, de fato, é uma pós-graduação muito bem estruturada, assim como as outras do Instituto, e que tem tido uma aceitação muito grande. Né? Nós vamos agora para a 3ª turma dessa pós-graduação. Tivemos as 2 primeiras turmas de maneira muito significativa. E agora, então, com a coordenação que participa também o professor Albenir Cherubini, nós fizemos toda uma revisão, tanto no corpo docente da pós-graduação, com a inserção de novos nomes, e também uma certa atualização dos módulos. Então, eu passo a palavra agora para a minha amiga e coordenadora desde a primeira turma, a professora Rafaela Parra, para que faça as considerações sobre os módulos e comente um pouco da abrangência dessa pós-graduação, né, em sua 3ª turma. Muito obrigada, meu amigo Rodolfo. Boa noite a todos. Cumprimento todos os meus colegas de mesa, professor Albenir Cherubini, professor Marcos Reis, Zulmar Fachin, muito obrigada pela oportunidade. E a nossa estrela, professor Silvio Salvo Venosa. É um prazer, me sinto muito honrada de compor essa mesa com todos vocês. Bom, como o Rodolfo disse, a nossa pós-graduação em Direito Aplicado ao Agronegócio, ela sempre foi formada com muito carinho por nós, desde a primeira turma, agora com o professor Albenir Cherubini se juntando a nós, então, nessa coordenação, e o nosso foco é sempre levar até o estudante, até o acadêmico da nossa pós-graduação, informação jurídica de qualidade, para que ele possa se formar e exercer a advocacia ou outra atividade da operação jurídica relacionada ao agronegócio. Então, pensando nisso, é que nós, desde a primeira turma, e agora fizemos alguns ajustes na ementa,
procuramos trazer uma veia prática também a essa emenda. Então, nós passamos por várias fases dentro da cadeia do antes, do dentro, do depois da porteira, para que esse aluno possa compreender como aplicar o direito, não só nas operações que envolvem o produtor rural, no trato com a terra, mas também nas relações público-privadas do produtor rural, da agroindústria, das cooperativas e das relações privadas, né, eminentemente privadas, de como o direito se aplica aí. Acho que temos sido felizes nessa jornada. Para a terceira turma também teremos as visitas técnicas, comentávamos há pouco, offline, como isso é importante, como essas visitas técnicas trazem uma visão para o operador do direito, no que se refere ao agro, as questões técnicas do agronegócio. É impossível que nós possamos bem aplicar o direito sem conhecer o fato técnico das atividades, e o agronegócio, como uma cadeia longa que abarca inúmeros negócios complexos, e que nós temos o dever de conhecê-los. Então, nós podemos atender o agronegócio em demandas trabalhistas, tributárias, processuais, consultivas, contratuais, ambientais. Isso tudo é o que nós procuramos passar ao aluno em conhecimento na pós-graduação do IDCC. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, nessa aula inaugural. Tenho certeza que desfrutaremos de uma bela noite dotada de muito conhecimento. Muito obrigada, Rodolfo. Muito obrigado, professora Rafaela. Eu passo a palavra agora ao nosso também co-coordenador, professor mestre Albeni Querubim. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, professor Zumar, professor Marcos Reis, professor Silvio Venosa, professora Rafaela Parra e professor Rodolfo Siciliato. Quero dizer que é uma alegria me somar agora junto na coordenação. Eu que estou lecionando aí desde a primeira edição, turmas excelentes, com um corpo jurídico renovado, conteúdos renovados, onde tem uma característica muito marcante dessa especialização em direito aplicado ao agronegócio, que o aluno tem uma formação ampla, mas sem perder de vista a base na formação. Então, a gente tem um cuidado muito grande de aliar o conhecimento teórico com a sua aplicação prática. A gente sabe que a função dos cursos de especialização é formar o profissional para atuar na linha de frente do mercado, nas demandas do mercado, então tem que ter essa preparação, mas a gente também tem como uma característica, uma preocupação muito grande do IDCC, essa preocupação de ter uma base teórica, também esse diálogo entre teoria e a sua aplicação prática. Então, eu quero dizer aqui que é uma felicidade muito grande estar nesse evento de abertura da terceira edição do curso de especialização em Direito Aplicado ao Agronegócio, especialmente por poder contar aí com uma palestra do amigo Marcos Reis e também do professor Silvio Venosa, que é um grande mestre de todos nós. Então, isso é um grande orgulho, uma grande felicidade. Então, devolvo a palavra aí e faço aqui meus agradecimentos por poder participar dessa noite e receber aí conhecimento desses dois grandes mestres. Bem, obrigado, Albeni. Eu destaco aqui também, acho que um ponto importante é a qualidade do corpo docente das pós-graduações do IDCC, né? Na linha do que o professor Albeni disse. O professor Osmar Fachin é bastante criterioso a respeito de todo o corpo docente, acompanha as aulas de praticamente todas as pós-graduações, está sempre atento. E o IDCC, de fato, leva ao aluno... Nós temos a felicidade de termos grandíssimos professores sempre atendendo os convites do IDCC, e essa noite não é diferente, né? Nós temos aqui o grande professor Silvio Salvenosa, civilista de muitos, acho que de inúmeras gerações, formou a banca, né? Formou as cadeiras de direito civil de muitos, mas muitos estudantes do Brasil. Então, professor Silvio Venosa, em nome do IDCC, agradeço novamente a sua gentileza de estar aqui conosco e passo a palavra, porque, afinal,
todos aqui estão para ver o senhor. O senhor e o Dr. Marcos Seis são as estrelas da noite. Então, passo a palavra ao professor Tito Salvenosa, que é desembargador aposentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, advogado, parecerista, escritor de livros e escritor, talvez, daquele manual em Direito Civil que tenha sido, talvez, o mais lido em toda a graduação de Direito nas últimas décadas. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Prezados amigos, prezados colegas, satisfação enorme estar no IDCC, estar com vocês, saudando agora o professor Fachin, professor Rodolfo, Alvenir, a Rafaela e o Marcos Reis, já nosso conhecido de muitos anos. Quando o Marcos aventou com a possibilidade de eu falar nesse curso sobre o agronegócio, eu ponderei a ele, olha, hoje o agronegócio ele é assoberbado com um sem número de instrumentos legais, principalmente instrumentos bancários, institutos que são da macroeconomia, não é? E que abrangem, sem dúvida alguma, os grandes investidores, as grandes empresas. Eu falei, mas eu vou conversar com os alunos sobre o microcosmos do agronegócio. Não é segredo, e isso daí pode até ser meio cético para alguns, mas o Brasil é o celeiro do mundo. Nenhum país no mundo tem condições geográficas de alimentar toda a população mundial. Nós precisamos ter mais organização, precisamos ter gente mais competente, precisamos ter gente de mais boa vontade, mas, sem dúvida alguma, esse tempo virá, está chegando, e nós já conseguimos muitos galardões com essa posição, fornecendo grãos para o mundo inteiro, alimentando com frutas e legumes muitos países da Europa e com a alimentação básica dos animais, das criações. Então, eu pedi para o Marcos que eu ia conversar do microcosmos, ou do microcosmos, se usarmos a palavra em português, enquanto ele vai tratar, que trata com maestria, dos instrumentos legais do agronegócio, principalmente relacionados com a empresa. Mas eu quero lembrar vocês, quando passam pelos nossos interiores, que vem uma fazenda bonita, outras meio abandonadas, outras sendo preparadas, e tem ali os homens no campo. E perguntamos a nós mesmos quem são os titulares dessa terra. Será que o próprio dono está trabalhando nessa terra? E nos voltamos aos contratos deste microcosmo, que é ainda regido pelo Estatuto da Terra, de 1964, Lei 4.504 de 64. Que cuida da reforma agrária, da política agrícola. Essa legislação foi complementada por um decreto regulamentador, que, na verdade, ele extravasou e foi muito além da regulamentação, decreto 59.666. Uma lei de 2007 introduziu modificações nos dois contratos da terra, que é o arrendamento e a parceria rural, nos artigos 95 e 96 do Estatuto, mas sem grande modificação no seu sentido. Mas o que é o direito agrário? Cuida do campo, ager, campo, ager agris, campo. É o conjunto de normas disciplinadoras das relações do ser humano com a terra, objetivando o progresso social e econômico do trabalhador e de toda a sociedade com a preservação de recursos naturais.
Tanto se fala no crescimento controlado, não é? O crescimento que não mata a terra e nem mata a ecologia, nossas florestas. Ora, essa situação já nos vem do Código Civil de 16, que se ocupara da parceria rural, agrícola e pecuária, não é? Artigos 1410 e 1423. O Código atual não cuida mais disso. E o Código de 16 cuidava também da locação de imóveis rurais, que utiliza nessa área o sinônimo de arrendamento, arrendamento rural. Então, o Estatuto da Terra delineou os traços principais, complementado pelo citado decreto. E os contratos agrários, que são importantes, porque são a cédula menor da produção, tanto o arrendamento como a parceria. E eles ficam à margem, normalmente, dos negócios jurídicos, porque não são tratados pelo Código Civil e, geralmente, o professor que dá direito agrário na faculdade, no bacharelado, tem pouco tempo para se dedicar a eles e vai logo cuidar dos grandes problemas do direito agrário, os títulos de crédito, não é? Os fenômenos do barter e tantos outros que certamente Marcos Reis vai tratar. Então, ao determinar que nos contratos, no artigo 13 do Decreto 4.947, de 66, se apliquem aos contratos agrários os princípios gerais do direito comum, nós vamos ao direito civil. Então, fundamentalmente, esses dois contratos agrários são contratos de direito civil aplicados ao campo. E esses artigos 92, 93 e 94 do Estatuto, eles traçam as normas para o uso e posse temporária da terra. E o 95 e 96 referem-se todos eles ao arrendamento rural e às diversas formas de parceria rural. Como é um contrato dirigido, e não podia deixar de ser, assim como o contrato de inquilinato é um contrato dirigido, assim como o contrato de leasing é um contrato dirigido, assim como o contrato de alienação fiduciária é um contrato dirigido. Dirigido por quê? Porque temos normas desses contratos que obrigatoriamente devem seguir a lei. Portanto, é um contrato dirigido pelo Estado. Existe, então, a obrigatoriedade de cláusulas irrevogáveis, que são estabelecidas pelo IBRA, visando a conservação, principalmente, dos recursos naturais. E a numeração desses recursos não é exaustiva. O caso concreto é que vai definir até que ponto pode-se proteger o trabalhador e até que ponto se deve proteger a natureza. No entanto, o direito agrário, tanto que vocês estão num curso de pós de direito agrário, o direito agrário é uma disciplina própria, é uma modalidade do chamado direito social. Não é nem público nem privado, mas é um pouco de público, um pouco de privado. Assim como é o direito do trabalho e como é o direito mais novo, o direito do consumidor. Todos tratados com contratos dirigidos. E ambos, ou esses três, né, os contratos agrários, contratos com o consumidor e os contratos de trabalho, têm normas de direito privado e de direito público, principalmente na proteção do hipossuficiente. O consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, o trabalhador, no direito do trabalho, e aquele que trabalha a terra, ou os mares, ou os rios, no agronegócio. Então, nós temos, além das codificações, temos que lembrar que nós vivemos um sistema, modernamente, de codificações e estatutos, ou microsistemas.
se tornou impróprio e impossível nós termos um código que trate de todas essas matérias. Então, ao lado do Código Civil, esses microsistemas, o microsistema do consumidor, o microsistema do agronegócio, ele complementa as disposições do Código Civil. E é o Estatuto da Terra que definiu o chamado módulo rural, o minifúndio e o latifúndio, para fins de compreensão legal no artigo 4º, né? O módulo rural é aquela porção de terra mínima que pode ser produtiva. Cada região do país tem uma. E o artigo 16 do Estatuto é muito importante também, quando ele diz que a reforma agrária visa estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. Não existe definição mais própria. E em todos estes anos, estas décadas do Estatuto da Terra, o legislador, bem ou mal, mal ou bem, tem procurado atingir essa finalidade do uso da terra, do uso agrário. Minifúndio e latifúndio são áreas rurais que se entendem como impróprias para o progresso agrário. O minifúndio muito pequena, não dá para plantar nada, é apenas uma cultura de subsistência, e o latifúndio, áreas enormes, onde muitas áreas ficam não aproveitadas. Sempre foi esta a luta pela terra. Aliás, já assim ou era no direito romano, né? Mas não vamos voltar na história. As dimensões restritas e exageradas da terra é que vão demonstrar o aproveitamento eficiente e o aproveitamento ineficiente da terra. E os contratos destinados aos imóveis rurais é destinado à exploração extrativa, independente de sua localização, artigo 4º, número 1 do Estatuto. Então, este país gigantesco que nós temos um arrendamento rural com os mesmos princípios no Rio Grande do Sul, com os mesmos princípios em Pernambuco, com os mesmos princípios no Amazonas. Eu tremo quando falo em Amazonas em virtude da situação que foi definida agora com os nossos nativos. Mas é claro que cada área tem suas necessidades especiais. O que se planta em Pernambuco não é a mesma coisa que se planta no Rio Grande. Então, em ambos os casos, em ambas as situações, em todo o território nacional, nós temos que ter uma adaptação do arrendamento e da parceria rural. São muitos os negócios em torno desse campo, há contratos inominados, principalmente pelas grandes empresas, e são contratos mistos, mas as garantias fundamentais devem estar no ordenamento. E nós temos o artigo 29 do regulamento, que dispõe, o regulamento que extravasou o Estatuto da Terra. Mas isso hoje está devidamente superado. Esse artigo dispõe: quando o uso ou posse da terra for exercido por qualquer outra modalidade contratual, diversa dos contratos de arrendamento e parceria, serão observados pelo proprietário do imóvel as mesmas regras aplicáveis a arrendadores e parceiros, e, em especial, a condição estabelecida no artigo 38. E o que diz o artigo 38? Define o que se entende por exploração adequada da terra, de forma eficiente, direta, pessoal e correta, a fim de permitir a proteção legislativa, a proteção, enfim, do direito civil. Então, ainda que o arrendamento rural não seja típico, ainda que a parceria não seja típica, existem várias parcerias mistas. Vocês vão ver, nós vamos falar no decorrer da nossa locução, mas eles devem obedecer esses princípios de servir ao trabalhador da terra, sem prejudicar a terra, sem prejudicar a natureza, e podendo dar uma retribuição justa
aquele que arrenda ou que é titular de uma parceria. O contrato de arrendamento rural, que é um termo equivalente à locação de imóveis urbanos, uma pessoa se obriga a ceder a outra o uso e gozo do imóvel rural para ali ser exercida a atividade rural, mediante o pagamento do aluguel em dinheiro ou espécie. Eu cedo 30 alqueires paulistas para plantar feijão, para plantar café, ou para plantar o que bem for, depende do que está, o que nós colocamos no contrato, mediante o aluguel de X reais. É um aluguel, o arrendador não participa do trabalho da terra, ele apenas fiscaliza, porque quando há desvio de uso, ele pode entrar com ação de despejo. Alguém... Eu me lembro, porque vou lembrar algo que aconteceu na minha carreira de juiz. Eu estava na minha comarca ali de Altinópolis, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. E ali é a região de café. E havia muitas parcerias onde se autorizava as culturas interlineares. Quem é do interior sabe isso, né? No pé de café tem que ter uma distância entre uma fila e outra. E entre uma fila de café e outra, permitem-se certas culturas sem que a terra seja desgastada. Pode-se plantar feijão, ervilha, desde que não seja uma cultura elevada que vai tirar o sol, não é? Do café, mas uma cultura rasteira é permitida. E me veio a notícia que determinado trabalhador rural, em vez de plantar feijão, ervilha ou qualquer outra alimentação ou legume, ele estava plantando cannabis entre um pé de café e outro. Eu notifiquei o rapaz, uma pessoa muito humilde. Eu falei, não vou entrar, pedir um inquérito policial, porque ele não sabe o que está acontecendo. Isso faz muitos anos, e a lei, na época, era uma lei rigorosíssima. Quem plantava ou usava cannabis tinha pena rigorosa. E eu chamei o senhor e falei, olha, me contaram que o senhor está plantando maconha entre as linhas de pé de café, isso é verdade. É, doutor, elas já estão crescendo. Vejam como ia a inocência desse senhor. Pois o senhor vai ter que arrancar tudo, desaparecer com isso, de hoje para amanhã. Mas eu vou perder tudo e não quero perder. Senhor, a sala do promotor público aqui do lado. Se eu comunicar isso a ele, o senhor vai ser preso na hora. Aí ele veio, felizmente, com um advogado dativo que trabalhava para a comarca, e o advogado falou, não, nós vamos resolver isso, doutor. E resolveram, porque não adiantava nada prender esse senhor, trabalhador rural, que plantava o café, mas ali no meio resolveu plantar cannabis sativa. Esse é o nosso Brasil, que tem fatos muito, muito interessantes. Um dia ainda vou escrever, já tenho um pouco pronto, meus livros de memória. Esse capítulo será um deles. Mas o arrendamento rural, o preço no arrendamento é definido por porcentagem sobre o valor do imóvel, porcentagem sobre o valor real e não de lançamento tributário, a partir de 15%. Então, não é arbitrário o valor do aluguel. Mas, de um arrendamento, a porcentagem pode ser maior, existem exceções, mas a lei fixa, não vamos entrar em detalhes agora, porcentagem sobre o valor real. E essa quantia da alocação pode ser em bens ou em dinheiro, sempre tendo um equivalente em dinheiro. Então, eu posso colocar que o aluguel será de R$10.000, que pode ser pago no equivalente em dinheiro, em café, no equivalente em soja, no equivalente em trigo, na avaliação da data do pagamento. Isso é perfeitamente possível. Mas um valor deve constar. Então, no contrato de arrendamento é transferida a posse direta do imóvel, necessariamente. E o arrendatário assume todos os riscos por essa posse. O arrendador recebe essa remuneração certa, o aluguel,
que pode ser por prazo determinado ou não. No contrato de parceria é cedido o uso do bem sem que necessariamente possa ser transferida a posse ao imóvel. Ele pode ter só a posse da superfície. Aí vale o que nós temos hoje no Código 2002, o contrato de superfície. Ambos os contratos são bilaterais, consensuais, onerosos e não solenes, que podem ser até verbais. A parceria é um contrato aleatório, porque a vantagem esperada é incerta. O arrendamento geralmente não é, mas pode ser. O arrendamento pode ser o aluguel de R$10.000 até tanto da produção. Isso vai variar e existem muitas variações. No Código Civil de 16, só por curiosidade, o arrendamento era denominado locação de prédios rústicos. Bom, no caso dos omissos, se aplicam os princípios gerais. A lei regulamentadora trouxe uma definição de arrendamento que é prolixa e é um exemplo de como não se deve legislar. Eu vou ler para vocês, depois vocês voltem ao texto, porque é muito longo e não se admite um texto assim mais em qualquer lei. Então, define-se o que é arrendamento. É o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso ou gozo de imóvel rural ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades. Lei nenhuma pode ter e ou barra ou. Como dizia o meu professor de português, e por vezes significa ou por vezes significa e. Mas isso não pode estar na lei. Com o objetivo de ser exercida a atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da lei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas no meu texto aqui para definir o que é arrendamento. As obrigações dos contratantes não diferem muito da locação urbana. O arrendatário deve cuidar do imóvel como se fosse seu, não pode desviar o uso, não pode alterar a destinação, salvo permissão expressa do arrendador, deve preservar as matas, cursos d'água, etc. O arrendador deve entregar o imóvel com suas pertenças em estado de servir ao propósito, porque no arrendamento pode-se incluir tratores, máquinas agrícolas. Isso deve constar do contrato. E o imóvel rural deve ser cadastrado no INCRA, senão não se admite o contrato. Um contrato de um imóvel que não esteja cadastrado no INCRA é um imóvel irregular, porque é que se tem em mira um módulo rural. E o subarrendamento é possível, não é? O arrendatário subloca uma parte do imóvel para alguém, ele planta feijão, quer sublocar para o outro que vai plantar soja, assim por diante. Uma parte fica com soja, desde que haja autorização do dono da terra. E a parceria, hein? A prolixidade que o legislador definiu parceria é maior do que essa do arrendamento. Artigo 4º do regulamento. Pasme, mas eu tenho que ler. Prestem atenção. Depois vocês leem o texto. Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso específico do imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo ou não benfeitorias, outros bens ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida a atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista, ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha de riscos de caso fortuito da força maior, do empreendimento rural e dos frutos, produtos de lucros havidos nas proporções que estipularem e observar os limites percentuais da lei. Ufa, vai legislar assim mal no século passado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que redação horrorosa. A
A parceria rural ela é paga com o produto da terra em parcelas. Pode ser 30% do produto que vai ao dono da terra, pode ser 35%, mas o regulamento especifica o tipo de terra. E na agropecuária, com animais também. Qual o produto do leite, por exemplo, que pode servir para o arrendatário, para o parceiro e para o titular da terra. Então, não há que se confundir este contrato com contratos de locação de serviços. Não é uma locação de serviços. A locação de serviços é regulada pela lei trabalhista, a parceria é regulada pelo Estatuto da Terra e leis complementares. As partes podem estabelecer ambos os contratos concomitantemente, nada impede que haja uma parceria rural e também uma locação de serviços. Depende de ver o caso concreto. Geralmente, o parceiro agrícola tem várias pessoas para auxiliar. Muitas vezes serão empresas de ambos os lados. E há outros contratos que tomam outros nomes, como o contrato de pastoreio, geralmente verbal, normalmente a forma de pagamento é por cabeça. Também é dominado locação de pasto. Um contrato que, normalmente, é de curta duração. Os contratos que nós acabamos de falar, eles podem ser por prazo determinado ou indeterminado. O de prazo determinado tem um máximo de 3 anos, pela lei. Mesmo que se coloque um prazo maior, com 3 anos entende-se que o prazo terminou, o prazo do contrato terminou. É uma situação típica. O contrato de arrendamento pode ser terminado depois dos 3 anos para colheita. Pode se prorrogar até terminar a colheita. A lei é expressa. E o artigo 21 do regulamento presume contratado por 3 anos. O prazo indeterminado fica em aberto, não é? Não deseja o imóvel que com colheita pendente o imóvel seja devolvido. E tratando-se de contrato não escrito, sempre há que se obedecer o prazo de 3 anos, se for verbal. São contratos informais, podem ser escritos, verbais. Os verbais presumem-se com as cláusulas obrigatórias e deve sempre preservar os recursos naturais. Há um direito de preferência de renovação, como existe na lei do inquilinato. Se o arrendador vai vender o imóvel, ele tem que dar preferência ao arrendatário, como na lei do inquilinato. E se essa preferência não for obedecida, depositar o preço para ver para se o contrato estiver registrado, se não estiver registrado, perdas e danos. Então, o artigo 95º do Estatuto diz preferência do arrendatário para renovação, ele tem que ser notificado 6 meses de antecedência, se tiver para ser vendido o imóvel. O aluguel sempre em dinheiro ou com um equivalente, mas sempre fixado em dinheiro. Existem situações onde há a chamada falsa parceria, onde a parceria camufla um emprego rural, onde não se pagam todos os direitos. Na falsa parceria há uma subordinação hierárquica, portanto, a Justiça do Trabalho que vai decidir. E o artigo 26 do regulamento fala dos términos, como que se extingue os contratos. Pelo término do prazo, e sua renovação, uma retomada, aquisição da terra pelo arrendatário, usando a preferência, ou a rescisão, distrato ou rescisão. Esses contratos são contratos de integração. Geralmente, eles integram os grandes contratos do macronegócio agropecuário. Esse macronegócio tem, nessa célula máter, nessa célula inicial, que são os contratos da terra, os contratos que vão formar as células que vão dar margem aos grandes contratos, às grandes culturas,
aquelas que vão permitir as nossas exportações, o nosso consumo, enfim, a nossa vida digna. E esses macros negócios certamente vão ser enfocados pelo meu colega que vai falar logo em seguida, professor Marcos Reis. Muito obrigado a vocês. Professor Venosa, tenho certeza que não só nós aqui que estamos no chat do Zoom, que estamos aqui na sala do Zoom, mas também todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. Eu estava vendo aqui as redes sociais agora com muitas marcações de todo o Brasil e todo mundo agradecendo ao Instituto por propiciar essa oportunidade de assisti-lo na segunda-feira à noite, falando de um tema tão caro, de um tema tão importante e relacionando contratos, o primeiro ciclo do agrarismo e também todas as normas de direito agrário trazidas ali pelo Estatuto da Terra e as suas implicações contratuais. Mas eu digo que o mérito não é do Instituto, na verdade, o Instituto é que agradece o professor Venosa e o professor Marcos Reis por disponibilizarem o seu tempo e estarem aqui conosco nessa segunda-feira à noite. Chove bastante em Londrina, um dia bastante quente, chove aqui, mas tenho certeza que está todo mundo vai dormir muito bem depois dessas grandes aulas dessa noite. Professor, muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra ao professor Marcos Reis para que profira a sua fala e também fale sobre o agronegócio, sobre o direito aplicado ao agronegócio, sempre trazendo o seu enfoque voltado mais ao crédito rural e ao financiamento no agro. Porém, eu deixo avisado, pessoal, que ao final das duas falas, nós faremos um sorteio de 2 obras. Nós vamos sortear o Manual de Crédito Rural do professor Marcos Reis, na 3ª edição, recém-lançada, então fresquinha, acabou de sair do prelo, já é um sucesso de vendas, vem na 3ª edição sempre esgotando nas livrarias, então essa é uma oportunidade de alguém ganhar um exemplar autografado, inclusive, pelo Marcos. Marcos, isso daí não foi combinado, está sendo combinado agora. Tenho certeza que vai mandar um exemplar autografado para qualquer lugar do Brasil. E aproveitando, então, também a professora Rafaela Parra disponibilizou um livro dela, O Direito Aplicado ao Agronegócio, também na 3ª edição, também recém-lançado, e também vai ser sorteado um exemplar enviado para todo o Brasil, com o autógrafo da professora Rafaela Parra também. Então, fiquem até o final para que possam participar do sorteio. Mais informações a equipe do IDCC está enviando no chat. Eu estou aqui diretamente da sede do IDCC em Londrina, mas nós temos aqui o suporte que está cuidando de vocês aí no chat. Professor Silvio Venosa, muito obrigado. Professor Marcos Reis, a palavra é sua. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos os alunos que nos prestigiam. É um prazer estar novamente no IDCC. Eu gostaria de cumprimentar nosso presidente, professor Fachin, e gostaria de, com um abraço caloroso, cumprimentar meus amigos Albenir Cherubini, doutor Rodolfo e doutora Rafaela, agradecendo a imensa oportunidade de estar aqui falando disso que a gente tanto gosta. Dou um abraço aqui também no professor Silvio Venosa, que para mim é o Silvio. O Silvio é um dos meus amigos e é uma pessoa que me ajudou a estar onde estou, né? Eu poderia dizer que se eu tenho um padrinho, o nome dele é Silvio Venosa, que sempre me dá dicas importantes, né? E que não estão escritas. Eu até me lembro de uma, né? Onde o pessoal lá da editora estava cheio de sugestões. Falei, Silvio, mas é sugestão demais. Eles estão querendo mudar tudo, né? Ele falou assim, Marcos, entenda como sugestão ordem. Toda vez que chegar a palavra sugestão, entenda, Marcos, é ordem, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, e serei breve, para a gente entrar no que realmente importa quando o Silvio está presente e quando tem amigos desses, que é um bate-papo, tá bom? Bom, se me permitirem, então, eu gostaria de iniciar. O Silvio estava falando, eu me inspirei. Eu escrevi aqui algumas palavras, né? E que saíram assim. Me perdoem, acabei de escrever, nem corrigi, né?
O direito civil, do qual o Silvio é o baluarte, o grande expoente brasileiro, eu gostaria de complementar o professor Fachin, né? O Silvio é o recordista histórico de venda de livro jurídico no Brasil, histórico. Na história do direito no Brasil, nunca ninguém produziu e vendeu mais livros. Então, me inspirei, Silvio, escrevi assim: o direito civil é o mar sobre o qual desaguam todos os rios de normas que versam, de uma forma ou de outra, sobre questões patrimoniais. Dentre eles, o rio do direito do agronegócio, que é o ramo do direito que estuda as relações jurídico-sociais a este importante setor relacionadas ao agronegócio. Bom, vamos lá. O Silvio entrou no micro, falou sobre dois importantes institutos, dois importantes contratos, dois importantes institutos do direito civil, que são o arrendamento e a parceria. Eu vou tratar hoje do macro e vou trazer novidades. No momento de tantas apreensões, no momento onde o agronegócio efetivamente se vê apreensivo com o futuro das suas relações políticas com o atual governo, eu gostaria de traçar uma preocupação que é o meio ambiente, e com a qual não é que eu abraço por uma questão de valores e de visão. Eu realmente acredito num mundo bem melhor, luto por um mundo melhor. No meu dia a dia não dá para trabalhar por um mundo melhor sem olhar para o mundo, para o bem-estar do mundo. E a sigla ESG, tão em moda, Environment, Social and Governance, ela é muito ligada ao crédito carbono e à manutenção das florestas e do verde para fins de equilíbrio dos efeitos dos gases estufa na nossa atmosfera. Mas essa é só a primeira letra da sigla, que é o environment, que é o meio ambiente. Tá? Ainda faltam a social e a governança. A social significa que, sem um olhar social, nenhum negócio vai perdurar no futuro. E a governança está ligada à organização. Tá? A organização do meio ambiente empresarial e de produção será algo fundamental, inclusive ao agro. Então, não basta ter atitudes socialmente e ambientalmente interessantes na produção do agronegócio. Também a forma com que isso é produzido, né, ela também estará sendo observada por quem adquire produtos desse importante setor. E olha, tudo no final encosta no agro. Tudo é agro, a roupa, a comida. Olha, muito do nosso dia a dia, do dia a dia de todos, é agronegócio, tá? Então, o meio ambiente, ele é bandeira de frente, bandeira internacional do novo governo. Mas eu não acho que isso seja uma ameaça ao agronegócio, muito pelo contrário. Para a agricultura, essa questão já vinha sendo tratada
anteriormente nas relações privadas. Uma trading, se você falar que você tem uma fazenda perto do bioma amazônico, perto do bioma amazônico, você vai ter que provar que é perto, mas que não é perto o suficiente a ponto de trazer riscos para o valor das ações dessa empresa, que não quer e não compra soja, milho, algodão, o que quer que seja produzido no bioma amazônico. Isso está se estendendo para o Cerrado, isso está se estendendo para todos os biomas brasileiros, mas já é uma realidade. E o agricultor brasileiro, aquele que trabalha a terra com objetivos agrícolas, ele já se acostumou e ele já está trabalhando com isso. Os pecuaristas, talvez nem todos, porque nós ainda vemos alguma coisa de pecuária, que na realidade não são pecuaristas, são grileiros, madeireiros, que derrubam a floresta, e depois de derrubada, depois de explorada, fala, bom, o que eu vou fazer com isso aqui? Semeia pasto ou deixa crescer, normalmente deixa crescer, eles chamam de juquira, e tem outros termos, né? E botam o gado lá, fala, bom, já que tem mato aqui, eu vou deixar o gado aproveitando esse espaço. E vou explorar até onde der, mesmo porque se alguém chegar aqui para me aborrecer, eu empurro esse gado que ele anda e levo mais ali para o lado, ou vendo, enfio num caminhão, e vendo tudo isso. Então, essa turma realmente vai ter que se preocupar um pouco mais, vai ter que ficar de olho, porque com o atual governo, esse tipo de ação não será tolerado. E eu acho difícil achar quem seja contra esse tipo de fiscalização nos dias de hoje, né? Isso independe de ideologia. Nós estamos falando aqui de agronegócio, de manutenção do agronegócio e da imagem do agronegócio perante um mundo que cada vez mais dá valor para estas 3 letras, ESG, né? Meio ambiente, sociedade e governança. E já é uma questão financeira. Além de todos os novos institutos que vão tirar dinheiro da floresta em pé, já estão tirando. A CPR e o Verde, que o diga. Crédito carbono já não é mais novidade entre nós, né? Hoje, eu fiquei sabendo de aí vamos para a prática, né? Estamos aqui numa aula inaugural de um curso de pós-graduação, e a pós-graduação precisa ter viés de prática hoje em dia. Então, hoje, eu recebi a informação de um produtor, de um pecuarista, que também é garimpeiro, e que ele foi preso essa semana. Ele foi um colega que vai tratar do caso, vai tratar do habeas corpus dele e tal, e estava comigo hoje, comentando sobre o caso. Como é que isso aconteceu? E tem uma multa do IBAMA essas que eles falaram de 200 milhões de reais que já foram aplicadas, 46 foi para esse senhor. E eles indisponibilizaram as 8 fazendas desse sujeito. Por quê? Porque eles estavam, técnicos estavam, sei lá, analisando, conferindo a linha de transmissão, transmissão de energia elétrica que atravessa a floresta amazônica, e chegaram no Pará, e nessa passagem viram um garimpo. E era um garimpo ilegal, e foram conversar com ele e falaram, olha, esse garimpo está trazendo riscos aqui para as torres de energia elétrica, isso pode ser perigoso e tal. A terra é minha, ninguém fala, ninguém manda no que eu tenho que fazer na minha terra, eu não vou fazer nada e não vou me movimentar. Bom, esse pessoal aí sei lá, da ANEEL, o que quer que seja, eles voltaram então para resolver o problema
elétrico e trouxeram o IBAMA. Não precisa falar o que aconteceu, né? Ele está preso. Mas por quê? Porque ele foi imprudente em não observar o movimento do mundo. Não é o movimento do novo governo, é o movimento do mundo, tá? Bom, outro problema ligado ao futuro e às incertezas do novo governo, eu tive informações interessantíssimas hoje, que são as invasões, o movimento que trabalha, que sempre trabalhou aí no entorno de invasões de terras do agronegócio. Eu estive conversando com um jurista, ele falou, olha, isso não vai acontecer. Eu estive às voltas com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e esses movimentos, pode acontecer um, pode acontecer o outro, mas não será como se esperava. Eu falei, não, mas por quê? Ele falou assim, porque a terra no Brasil está muito cara. A pujança do agronegócio elevou muito o valor da terra. Tá, e daí? Né? Ele falou, isto fez o custo família de assentados ficar acima de R$220. Ou seja, para começar, ela começa com R$220. E o governo que mais trabalhou com desapropriação de terras e assentamento no Brasil, que se tem notícia, não foi o primeiro governo Lula, nem o governo Dilma, foi o governo Fernando Henrique, eu não sabia disso. E naquela época, o custo família era de R$98 e o Ministério Público já chiava. Agora, com 220, eles não vão querer pagar. Então, o governo também não tem dinheiro para pagar essa desapropriação, então não quer. É mais barato para ele resolver o problema social colocando essa família num apartamento. Pronto, está aqui, você não tem mais problema de moradia, você mora aqui, toma aqui, porque custa R$150 mil. E eu começo com 220. Então, nós também teremos, pela ótica, né, pela visão desse jurista, uma questão de invasões menos acirrada do que se esperava, tá? Cortes no crédito rural. Nós verificamos nesta semana que o governo cortou linhas de crédito para programas do financiamento ao crédito rural. Nossa, e aí, o que é que vai acontecer? Isso vai ser muito ruim. Olha, gente, o que não falta no mundo é dinheiro. E o mundo está doido para botar dinheiro no Brasil. E no Brasil, o filão mais interessante, que mais dá lucro para quem financia, inclusive, é o agronegócio. Portanto, a fatia que foi retirada pelo governo do crédito rural simplesmente será ocupada pelo financiamento privado. Mas o juro é muito mais alto. Não vai ser muito mais alto, não. A concorrência está muito grande, onde tem concorrência, baixa o custo. Simples assim. Na minha opinião, se não tiver pacotes, os pacotes que vinham, inclusive, e que sempre acompanharam o crédito rural oficial, um seguro aqui, uma taxa de contrato ali, título de capitalização acolá. Se você somar tudo isso e colocar em percentuais, acaba saindo mais caro que o financiamento privado, tá? Então, eu não acredito que será um problema. Não acredito. Alguns produtores tradicionais se acostumaram ao longo das décadas e dos anos com o crédito. Minha conta no banco tal, que é aquele banco semi-oficial, né? É muito tradicional, e eu preciso dela para o crédito, etc, etc. Ele vai se virar. Outra coisa, não precisa andar muito, não. É só ele ficar aberto que o crédito privado vai até ele.
vai mesmo, inclusive online, de maneira online. Então, eu não vejo grandes problemas nisso, não, tá? E, indo adiante, eu estive com um grande produtor que emprestou o avião para duas grandes figuras do atual governo. E quando for devolver o avião, ele foi conversar com essas duas grandes figuras. E ele estava preocupado, falou assim, como é que vai ser essa história do agro brigando aí com o atual presidente? Será que vai ter retaliação, isso e aquilo? E ele disse assim, ninguém mata a galinha dos ovos de ouro. E esse presidente, ele pode ser tudo, menos burro. Ele não é ele que vai fazer isso. Não é ele e nem ninguém. E conversando com o CEO de uma grande empresa multinacional, com análise técnica independente, ele falou assim, o agro vai continuar crescendo e para cima, tá? Sobre as novas leis e a qualidade do legislador. O que eu visualizei, Silvio, nos últimos anos? Um atropelamento que eu até entendo ser importante, o fator tempo, realmente, para o mundo atual tão rápido, tão ágil, tão dinâmico, ele virou regra, e eu vi leis sendo feitas. Olha, gente, eu vi uma leis sendo feitas por técnicos e não passando pelo crivo de jurista nenhum, Silvio, mas nenhum. Eu participei de uma modificação legislativa, ô Silvio, e o sujeito estava balançando assim na cadeira, sabe? Né? O técnico. Ele balançava assim, ele está ansioso, né? Quando veio, ele falou assim, ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ou nós fazemos esse artigo em 20 minutos, eram 20 para 5, ou isso não vai sair mais. Então, por quê? Porque eu tenho outra reunião que começa às 5 horas. Então, vamos tratar de fazer esse artigo agora? Silvio, o artigo saiu em 20 minutos. Se ficar ruim, depois a gente corrige. É assim, Silvio. Se você quiser tomar um calmante, você pode tomar. Eu sei que você é tradicionalista, mas foi assim. Então, qual é a minha colaboração? É importante para os negócios atuais, mas é uma porcaria, sob o ponto de vista técnico. Nós vamos ter que corrigir muita coisa, Silvio. E aí, quando você me traz que o judiciário também está comprometido tecnicamente, eu vou falar uma coisa. Para quem é apaixonado pelo direito, é uma tragédia, mas para advogado, de gente que está nos assistindo aqui, futuros advogados, ou quem está começando a criar, um mar de oportunidades. Você imagina que bagunça, quanto mais bagunça, mais necessário é o advogado para interpretar e tentar levar a luz para o lado que ele achar que deve, né? Então, onde tem crise, tem oportunidade. E o direito está em crise, Silvio Venosa, tá? E, por fim, eu agradeço também aí ao Silvio, que me acompanha sempre, e estamos sempre juntos, né? Não é nem questão de agradecer, eu vivo aí com as coisas do Silvio, né? E eu gostaria de agradecer ao Albenir, ao Rodolfo e à Rafaela por sempre estarem comigo, me incentivando a continuar criando. E eu continuei essa criação, viu, Albenir? Eu acabei lançando muita modernidade, um site para cursos inicialmente aí na minha área, mas eu vou conversar com todos vocês. São cursos pequenos, cursos online, muito longe de uma pós-graduação. Pós-graduação é aqui no IDCC, né? Que é o créditoruralbrasil.com.br. Quem me incentivou e me incentiva é o Albenir, o Rodolfo está sempre me cutucando e a Rafaela está sempre me convidando aí para novas produções, então eu tenho muito a agradecer a vocês, é um prazer estar aqui. E eu agora
devolvo a palavra para quem quiser, sempre com ênfase ao nosso mestre Silvio, e vamos para o bate-papo, né? Eu acho que é isso que o povo está querendo. Sem mais delongas de palavras e de muito tecnicismo, vamos ao bate-papo. Obrigado pela oportunidade. Vai, Silvio, para completar, sei que você está com vontade, eu tenho certeza que o Silvio está com vontade. Eu não vou me meter nisso. Fiquem vontade eu tenho, mas eu acho que o meu vocabulário teria que ficar restrito de tudo aquilo que eu estou pensando, não é? Mas eu queria lembrar a todos aí do Brasil todo que eu tenho sempre uma participação no YouTube, no Facebook, no Instagram, todas as terças-feiras, grátis, vocês entram a hora que quiser, que depois fica gravado alguns dias. Manhã com Venosa, terças-feiras às 8h30. Amanhã vai ter. Amanhã nós vamos falar de arbitragem. Então, já há mais de 6 meses, temos estado todas as terças-feiras em Manhã com Venosa. Acompanhem-me. E o mundo está complicado, mas nós vamos melhorar isso aí. Vamos em frente. Obrigado a todos vocês. Foi uma honra estar aqui. Professor Venosa, eu acompanho, inclusive, a Manhã com Venosa. Eu recomendo a todos que sigam, inclusive, o professor Silvio Venosa no Instagram. Acho que é Silvio Venosa, né, professor? O @, né? Silvio Venosa, isso. E sempre, eu coloquei aqui o lembrete. Então, quando o senhor entra ao vivo, já foca aqui na tela do celular e a gente já coloca de lado. E também recomendo aqui que sigam o perfil do Marcos 6. Interessantíssimo esse dado, Marcos, que você trouxe, professor Venosa, maior autor jurídico em número de vendas brasileiro. É isso, né, professor Marcos? É isso aí. Ele é recordista histórico. Quem descobriu isso foi meu pai. Falei, Marcos, você sabia que o Silvio é recordista histórico de venda de livro? Eu falei, não sabia, pai. Então, queria dizer, professor, que para nós é um privilégio. Eu me recordo, se me permite um momento de saudosismo aqui, em 2009 eu presidia o Centro Acadêmico da Universidade Estadual de Londrina. E depois de 3 anos tentando encaixar uma data na sua agenda, eu me lembro que liguei para o senhor, primeiro falei com o seu filho, e aí eu falei assim, quando que o Silvio pode? Mas por que? Eu falei, porque nós vamos construir a data em cima da disponibilidade do professor Silvio Salvo Venosa. E o senhor veio até Londrina, fez a sua palestra no Teatro Ouro Verde, que era o teatro da universidade aqui. Isso. E eu me recordo que aquilo, acho que não teve nada que superou. O teatro cabia 1.100, 1.200 pessoas. E a minha turma era um pouco maluca, professor. E nós abrimos ali as portas para o pessoal que não tinha conseguido se inscrever no evento. Deu 1.400 pessoas, gente sentada no chão, rezando para o corpo de bombeiros não aparecer e para ninguém responsável do teatro ver. Se acontecesse ali alguma coisa, ia ser uma verdadeira tragédia, mas graças a Deus não aconteceu. E eu me lembro que tinha uma fila de mais ou menos uns 100 alunos, com livros para o senhor autografar, e o senhor pacientemente aguardou um a um, autografando cada um dos livros até o final, e depois regressou à sua casa. Então, professor, isso já tem 14 anos, né? 14, 15 anos, e o senhor continua com a mesma generosidade de sempre, partilhando do seu conteúdo, do seu saber conosco. Muito obrigado, professor Venosa. E professor Marcos 6, queria dizer que para nós aqui do IDCC, mas também falo por mim, pela professora Parra, o senhor vem trilhando o caminho dentro do direito aplicado ao agronegócio, com as publicações mais voltadas ao crédito rural e financiamento privado, e a gente espera seguir esses passos. Então, se o professor Venosa lhe abriu o caminho, saiba que você está abrindo também para nós. E cada vez a gente vai alargando essa estrada, porque muita gente boa está chegando. E, professor, me permite uma coisa, Marcos. Você está com a fintech ligada Crédito rural. A crédito rural? Estou com ele. Fale dela. Qual que é o site também? É Nagro. Eu acho que é nagro.com.br. Crédito, Nagro Crédito. Gente, eles mexem tanto, Rodolfo, que eu nem sei mais, porque eu já não acompanho a velocidade desses meninos, né? Aqui não modifica, mas é Nagro Crédito Rural, Nagro, e é uma fintech super interessante, trazendo bastante novidade aí ao setor. O que é bacana, pessoal, o professor Marcos 6
tem feito esse investimento e essa sociedade, né, com uma agrifintech, né, que é uma vertente muito nova do crédito rural e que tem tido uma expansão muito grande. A gente parabeniza. E para aqueles que querem atuar na área, fica aí mais uma frente de atuação, né, vinculando, misturando crédito rural, misturando questões bancárias, mas também de tecnologia. Eu passo agora, também até pelo adiantado da hora, sei que o professor Veloso, o professor Marcos tem os seus compromissos, tem a sua família, eu passo a palavra ao professor Albenir e à professora Rafaela Parra para que façam as suas considerações finais, e ao final da fala dos dois eu vou falar sobre o sorteio dos livros para a gente finalizar essa noite, ok? Então, professora Rafaela Parra, a palavra é sua. Muito obrigada, Rodolfo. Bom, nós tivemos 2 aulas neste período curto aqui, aproximadamente 1 hora e pouquinho, mas quanto conhecimento o Silvio e o Marcos trouxeram para nós, conseguiram fazer, então, um bate-bola muito interessante entre o macrosistema do agronegócio e o professor Silvio falando um pouco sobre o microsistema dos contratos de arrendamento e parceria, que, por vezes, nós não temos o estudo dedicado que esses contratos merecem, né? E a gênese do agronegócio, da exploração do agronegócio, ela advém da terra. Então, acho que nós precisamos conhecer a terra, conhecer o direito que se aplica à terra, e o professor Silvio foi cirúrgico em nos demonstrar quais são essas possibilidades, quais são as nossas agruras em relação a isso também, e qual é o papel hoje do operador de direito, fazendo então esse franco relacionamento com o poder legislativo e poder judiciário também, para que nós possamos ter leis que se apliquem e que façam sentido. Então, acho que esse é o papel que nós temos hoje, enquanto advogados, de fiscalizar essas leis, se elas fazem sentido, se elas não fazem sentido, se elas estão sendo bem aplicadas, e como é que nós vamos fazer isso em relação ao agronegócio? Conhecendo a estrutura do agronegócio, porque a partir do momento que nós passamos a conhecer a estrutura do agronegócio, nós podemos entender e dar pitaco no que essas estruturas precisam para ter segurança jurídica. Então, acho que em breves comentários eu queria muito agradecer ao professor Silvio por aclarar nossa mente sobre o nosso papel, e ao Marcos por nos abrilhantar sempre com o conhecimento que tem, o vasto conhecimento que tem, não só no crédito, mas em todo o macrosistema do agronegócio, porque daí ele nos mostra por que é que ele tem esse conhecimento no micro do crédito, porque ele conhece o agronegócio, porque ele conhece como opera a cadeia do agronegócio no antes, no dentro, no depois da porteira, como é que aquele produtor rural no dentro da porteira precisa estar ligado e interconectado às regras de mercado que muitas vezes nascem no crédito. Marcos comentou sobre injeção de crédito privado no agro, e o mercado está olhando para o ESG, como o Marcos bem pontuou, então nós precisamos construir as leis e revisar as leis nesse sentido também. Hoje eu estava conversando com um cliente e a gente estava discutindo sobre o relato de sustentabilidade deles, e eles estavam com algumas dúvidas. Eu falei, gente, se nós fôssemos fazer um relato de sustentabilidade, ESG, sei lá que nome daríamos, em 1990, muitas coisas que nós estamos colocando hoje aqui no relato, que são KPIs importantes, são temas materiais relevantes para nós discutirmos e que o mercado vai absorver e que vai nos trazer inúmeras portas abertas, seja em crédito, seja em acesso a mercados, lá não faria sentido. Então, no fim das contas, o direito, ele também é cíclico. Claro que nós temos algumas questões principiológicas e dogmas que não são alterados, que não devem ser alterados, mas muito do que acontece hoje de parametrização, ela é fruto de uma evolução ou involução da sociedade. Então, fica a minha contribuição, o meu agradecimento ao Marcos e ao professor Silvio novamente, e o meu agradecimento ao Rodolfo e ao Albenir pela possibilidade de
nós discutirmos e trazermos sempre pautas importantes para o agronegócio, sermos parceiros aqui no IDCC, agradecendo também ao professor Zulmar por toda essa oportunidade que nós temos de gerar conteúdo e trazer belos nomes para que estejam conosco nessa caminhada. Obrigado, Rafa, pela parceria ao longo desses anos, vamos para a terceira turma, e passo agora, então, a palavra ao professor Albeni Cherubini para as suas considerações finais. Eu só tenho também a agradecer aí a possibilidade de estar hoje participando desse evento com gigantes, com 2 mestres, né? O professor Silvio, como eu havia dito, foi o autor que eu estudei durante a minha formação, tive a oportunidade de assistir palestras dele ainda enquanto acadêmico de Direito, e o Marcos Reis, um amigo, uma generosidade incrível, conheci ele já há alguns anos, e é uma pessoa que todo mundo que fala do Marcos Reis leva consigo, esse cara é diferenciado, e de fato ele é uma pessoa assim, muito diferenciada. Na parte das publicações acadêmicas, ele saudou que o professor Silvio é o grande best-seller jurídico do país, mas a gente também não pode deixar de referir que no agro o best-seller é o Marcos Reis, né? Hoje aí com o manual decreto mais vendido do país, 3ª edição, e para ter uma ideia, eu queria fazer um relato que o livro dele a gente aprende, e com certeza é mais do que um manual, ele é um instrumento de trabalho do advogado que atua no agronegócio. Inclusive, essa semana passada, estávamos no escritório, eu e meu colega, Dr. Wellington Gabriel Barros, trabalhando justamente num embargos monitório de uma monitória lastreada numa CPR. Era uma CPR física que foi cobrada como se fosse uma monitória a partir de uma execução, o que, na verdade, foi um mau uso da propositura da ação monitória para esse tipo de cobrança que se pretendia. A solução lá, abriu-se o livro do Marcos Reis, estava lá aquela síntese doutrinária que só por aquela citação do Marcos Reis já valeu a aquisição da obra. Então, quando a gente fala que o conhecimento ele tem que ser aplicado à prática, a gente tem aí um exemplo que eu posso narrar aí a partir da obra do Marcos. Então, a gente chama dos gigantes, né? A gente tem aquela figura medieval que nós somos anões, que para enxergar mais longe, a gente tem que subir nos ombros dos gigantes, e nós temos aí esses gigantes, esses mestres que nos permitem subir nos ombros deles e enxergar mais longe. E esse é o grande papel dos mestres, dos professores. Então, eu finalizo aí agradecendo e também muito feliz aí de começar bem uma terceira turma aí escorados nos ombros desses 2 gigantes aí que nos trazem a possibilidade de enxergar o horizonte cada vez mais longe. Muito obrigado ao Marcos, muito obrigado ao professor Venosa. Muito obrigado, Albeni, e endossamos aqui as suas palavras. De fato, essas são noites que nós vamos guardar com muito carinho. Foram mais de 300 pessoas que nos assistiram essa noite, então um público significativo para uma segunda-feira à noite, e que com certeza estão aqui por conta de vocês dois, professor Silvio Venosa, professor Marcos Reis. Então, mais uma vez, em nome do IDCC, em nome do professor Gilmar Fachin e de toda a história que o Instituto carrega nesses 20 anos de atuação, nós agradecemos imensamente. Pessoal que nos assiste, apenas para reforçar, então, acho que aqui eu tô mais alto do que a câmera, então deixa eu sentar. Nós estamos com as matrículas abertas para a terceira edição da pós-graduação em Direito Aplicado ao Agronegócio. Ela é uma pós-graduação que eu acho que nós temos 3 grandes méritos, e um deles seja talvez um pouco sorte ou gentileza dos colegas.
que o primeiro grande mérito é na construção dos módulos, porque é uma pós-graduação que ela é bastante ampla e ela tem módulos, então, que contemplam várias áreas do direito aplicado ao agronegócio, são 17 módulos do curso, então transita por diversas áreas do direito, trazendo esse recorte temático e vincula todas as demandas jurídicas que são aplicáveis ao agro, especialmente o antes, o dentro e o depois da porteira. Perfeito? Então, essa acho que é um trabalho, uma construção aí de muitos anos, até que a gente chegasse nessa formatação que a gente entende como sendo a ideal, trabalhando tanto a teoria quanto a prática. O segundo ponto que eu destaco é a carga horária. Uma pós-graduação ela é extensa, ela tem 450 horas-aula, e são horas-aulas, aula mesmo, né? Então, ela não é uma pós-graduação com o tempo mínimo ali exigido pelo MEC, ela vai bastante além disso, e são aulas, efetivamente aulas, né? Em período das 8h20 da manhã ao meio-dia, no sábado de manhã, à noite, das 19h às 22h30, ou seja, são aulas, de fato, cumpridas em tempo integral, né? Não tem enrolação, por assim dizer, não tem leitura de texto, nada disso. É aula com o professor, aula com quem entende. E o terceiro ponto, que eu acho que é o de mais nobre que nós temos, mas esse não é um mérito nosso, mas sim uma gentileza dos professores, é que, de fato, eu posso falar isso com grande tranquilidade, nós temos o melhor corpo docente do Brasil. Professores como o Silvio de Salvenoz, Marcos Reis, não estão aqui conosco essa noite, porque, pelo que estão recebendo, nada disso. Eles estão aqui porque querem partilhar conhecimento e sabem que no Instituto a coisa é feita de um jeito sério. E não estão em qualquer lugar. Tenho certeza que não aceitam qualquer convite para participar. Eles fazem um crivo muito seleto e a gente tem a gentileza de contar com eles. Então, pessoal, para finalizar o sorteio dos livros, foi enviado a lista no chat para vocês preencherem e, com base nessa lista, amanhã nós vamos postar nas redes sociais a forma de sorteio. Nós decidimos aqui fazer de uma maneira, inclusive, gera engajamento para esses autores. Então, nós vamos pedir que vocês sigam o Marcos Reis, e sigam o professor Silvio Salvenosa, professora Rafaela Parra, Albeni, e aí aqueles que cumprirem esses requisitos vão ter aí o direito ao ticket, digamos assim, para o sorteio dos livros, e a gente vai fazer esse sorteio ainda amanhã. A gente só vai definir aqui o horário, acredito que no final da tarde, comecinho da noite, a gente vai fazer esse sorteio. Pessoal, muito obrigado. Professor Venosa, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar aqui conosco. Marcos, sem palavras, uma parceria aí de muito tempo, sempre muito generoso com a gente, sempre muito aberto aos nossos convites, sempre muito disponível para o IBCC e para aquilo que a gente faz nos outros projetos. Quando tiver o teu curso, a tua mentoria específica em crédito rural, por favor, nos envie para que nós compartilhemos com os nossos alunos. Rafa e Albenir, muito obrigado pela parceria, pela amizade. Vamos para a terceira turma, mais um ano de muito trabalho, mas tenho certeza que a gente está fazendo um trabalho que vale a pena. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a aula inaugural, a aula magna, né, de abertura de todos os cursos do IBCC, que será com o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Tá bom? A gente manda depois as informações. Forte abraço. Valeu. Abraço, obrigado, pessoal. Tchau, Silvio. Tchau, pessoal. Obrigada. Beni, Rodolfo, Rafa.